É nosso dia, companheiro. Vamos lá. Bom, eu sou Miguel Carvalho, meu nome completo é Miguel Tadeu de Carvalho. Eu, inclusive nos materiais da oposição metalúrgica, eu aparecia como mineiro, né? Mas eu não sou mineiro, eu fui criado em Minas. Eu sou, contraditoriamente, diferente da maioria das famílias, a minha história é diferente. Eu nasci em São Paulo e fui criado em Minas. Meus pais são mineiros, eram mineiros, falecidos já. Eles se conheceram em São Paulo e, num determinado momento da vida, resolveram voltar para Minas Gerais. E eu era pequeno, né? Fui criado em Minas Gerais, uma cidade do interior, da zona da mata de Minas, chamada Cataguases. E nessa cidade eu tive a oportunidade de fazer o curso do Senai. Uma escola muito boa na época. Acho que ainda hoje, espero que seja, né? Muito boa. E eu me formei como ajustador mecânico, né? Eu fiz o Senai naqueles modelo integral, né? Fazia teoria de manhã e prática à tarde, o dia inteiro. Então saí de lá, assim, um profissional razoavelmente bom, né? Bem formado. Isso com 17 anos de idade, 17 anos, 17 para 18 anos. Foi quando nós voltamos para São Paulo, né? Voltamos para São Paulo. E chegando em São Paulo, nessa época, 1971, eu já ingressei nas indústrias metalúrgicas. Naquela época, o recrutamento de operário, né, era muito forte, né? As metalúrgicas tinham muita força, muito peso e tinha trabalho à vontade, vamos dizer assim, né? Dentro das condições que nós viemos saber depois, né? Mas aí eu ingressei na indústria metalúrgica e trabalhei em algumas empresas naquele período. E, ao mesmo tempo, os meus pais, mineiros, né, automaticamente muito católicos, né, cristãos, católico praticante. E eu frequentava automaticamente também a Igreja Católica, né? E foi exatamente na Igreja Católica que eu tomei contato com o trabalho sindical e de esquerda, de uma forma geral, né? Só que, assim, também tem uma diferença aí, uma particularidade aí na minha história, porque eu não comecei uma participação política, vamos dizer assim, nas pastorais da igreja, né? Na verdade, na Igreja Católica eu era do grupo que seria o mais conservador, vamos dizer assim, que era promover encontros de jovens com Cristo, aquelas coisas, né, de cursilistas e tal. Mas, como eu era operário também, eu tinha curso, eu me matriculei num curso que seria hoje supletivo, ensino médio, na época era Madureza, né? Que era ministrado dentro da própria Igreja Católica. Tinha alfabetização de adultos já na época, era Mobral e tal, era outra coisa, né? Mas já tinha pessoas com concepções assim de combate à ditadura, de esquerda e tal, dentro desses cursos. Foi aí que eu tomei contato com pessoas que depois fui apresentado para pessoas que automaticamente me conduziram à militância sindical, né? Aí eu me filiei no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e
tomei contato com o pessoal da oposição sindical metalúrgica, né? Isso em 1976, 77, eu tinha 21, 22 anos. Com o Clóvis, né? Clóvis Preto, chamado Clóvis Preto da oposição, Cleodon Silva, as pessoas que atuavam lá na região onde eu militava, né? Aí comecei a frequentar as reuniões da oposição metalúrgica, tinha assembleias, né? Assembleias da oposição para definir qual a linha que ia atuar no sindicato. Por exemplo, ia ter uma campanha salarial do sindicato, a oposição metalúrgica fazia as assembleias para tirar uma linha política, porque tinha também dentro da oposição várias concepções diferentes, né? Então, eu comecei a militância aí. Paralelamente a isso, eu aí já como militando no movimento operário, um jovem, vamos dizer assim, promissor na luta, né? Eu fui também levado à coordenação regional, né? Do movimento contra a caristia, movimento custo de vida. Eu acabei também sendo eleito numa assembleia, junto com outras lideranças, para ser da coordenação da região sul, né, do movimento contra a caristia. Aí eu comecei a ter uma outra dimensão, né, compreensão do mundo e também tendo acesso a muito debate, muita leitura, né. Tive acesso também a organizações de esquerda, né, da época. Então, acabei me tornando, vamos dizer assim, uma liderança intermediária, né, dos metalúrgicos de São Paulo. Nesse período, em 78, surgem as primeiras greves, né? As primeiras greves, havia um arroxo salarial imposto, né, pela ditadura militar. E aí, em 78, começou a haver uma movimentação, uma mobilização muito forte dos trabalhadores do ABC e também da cidade de São Paulo. Se fala pouco, né, das mobilizações de São Paulo, mas teve, se não me engano, a Toshiba foi a primeira fábrica que parou em São Paulo e depois desencadeou aí para várias outras greves. E já em 78 eu já tive a oportunidade de participar também desse movimento, né? Trabalhei na DF Vasconcelos, que é uma empresa localizada até num bairro razoavelmente nobre, ali na Avenida Indianópolis, e era uma empresa que fabricava aparelhos ópticos, inclusive para as Forças Armadas, né? Tinha uma repressão muito forte, assim, dentro da própria empresa, um sistema de vigilância direto, assim, para impedir qualquer tipo de manifestação, de organização dos trabalhadores. Mas a gente conseguiu, eu com um grupo de outros companheiros e companheiras, né, nesse período, posso citar aqui a companheira Nair, né, que foi dirigente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Tínhamos até diferenças políticas, assim, de visão de como enfrentar o peleguismo, mas fizemos um trabalho conjunto, né, muito legal, muito bom dentro da empresa. E causou aí, na verdade, naquele momento, a minha primeira demissão, assim, por conta do trabalho sindical, né. Bom, aí chegamos em 79, né? 79 é uma particularidade, né? É um momento que o movimento operário explode, né? No Brasil, no ABC, as grandes greves do ABC, tem as prisões, né? E eu também participei, né, também por eleição dos companheiros da base, do comando de greve da Zona Sul, né? Eu fui um dos representantes do comando de greve,
junto com vários outros companheiros, camaradas importantes aí dessa época. E a greve de 79, ela foi assim, ela na verdade, deveria ser para a história do Brasil, mas para a nossa história ela é um marco, né, assim, importante, porque eu acho que a partir dali se afirma realmente uma determinação pelas liberdades, liberdade de expressão e pela democracia, de certa maneira, no país, né? Não existia ainda o PT estava ali ainda em conversas e tal, não sabiam se ia ser um partido mais amplo, chamado Partido Popular. O PT veio depois, em 80, mas eu acho que as greves de 79, elas foram um marco importante para dar essa arrancada, vamos dizer assim, esse rumo para a luta de classe no Brasil, né? E aí, na greve de 79, o que acontece? O sindicato pelego, né, evidentemente não queria a greve, tinha uma disputa pelo reajuste, né, pela 79%, eles queriam abaixo, mas tudo isso era motivo para eles não levarem adiante. Só que os trabalhadores vinham com peso e ocupavam o sindicato, ocupavam as assembleias, fechavam a Rua do Carmo, né? Então eles foram obrigados a assumir. E aí nós aprovamos na Assembleia a constituição das subsedes, né? Das sedes regionais do sindicato para organizar a greve nas regiões. E assim foi feito. Eles lá na Zona Sul eles alugaram o Salão Arco-Íris, né? Que era um salão de baile, de danças, né? Salão de festas. O sindicato alugou e nós montamos toda a estrutura da organização da greve lá no Salão Arco-Íris. O que acontece? A greve foi decretada, se não me engano, um domingo de manhã, e exatamente no domingo à noite, quando estava todo o comando de greve organizado, preparando a greve lá dentro do Salão Arco-Íris, a polícia chega quer dizer, não é só a polícia, chega todo um aparato, né? Aqueles comboios com aqueles caminhões, né, de soldados, e toma conta, fecha o Arco-Íris, toma conta do Salão Arco-Íris e leva todo mundo preso, né? Todo mundo estava lá, alguns, e eu estava entre esses alguns, que conseguiram escapar, né? Conseguiram, no momento, não estar lá na hora, e chegar, olhar de longe e sair. E aí nós organizamos, junto, inclusive, com o grande, querido Santo Dias da Silva, né, que também não estava, conseguiu escapar, conseguimos organizar no dia seguinte, apesar da grande maioria dos nossos companheiros do comando todo estar preso no DOPS, nós conseguimos num outro local, inclusive um comitê de um parlamentar, né, que também foi metalúrgico, chamado Aurélio Pérez. Fomos para lá, mas aí logo a gente viu também, nesse dia a gente organizou lá e saímos de lá de madrugada já, assim, partimos, marcamos lá 4h30 da manhã para organizar, para sair organizando piquete nas regiões para parar as empresas, né, porque a greve estava decretada. E se dependesse do sindicato, ele não ia fazer isso. Aí fomos. E depois, logo em seguida de lá, nós mudamos para a igreja do Lago do Socorro, a igreja do Socorro, né? Mas o que acontece? Já nesse primeiro dia, na segunda-feira de manhã, a gente sai para organizar, parar as empresas, e conseguimos parar algumas empresas, começamos bem de madrugada, MWM,
E fizemos mais de um piquete, né? Espalhamos na região, foi parando vários pontos da região sul. A gente tinha informação das outras regiões também que estavam trabalhando, também fazendo, mas no meu caso eu fiquei muito concentrado mesmo ali na Zona Sul, né? Tinha outros camaradas que tinham essa função de trazer as informações e tal. E aí o que acontece? Exatamente ali na Vilares, no portão da Vilares, a repressão veio pesada, assim, tentando impedir o piquete. A gente parava, assim, os trabalhadores todos de braço dado para impedir que os ônibus passassem, que os operários vinham de ônibus para entrar na Vilares. Aí a polícia veio com aquelas chamadas C-14, né, aquelas viaturas da polícia na frente do ônibus para forçar o cordão de operário para tirar todo mundo e eles passarem, né? Ali aconteceu um acidente grave com um operário que ficou praticamente com a perna assim, entre uma viatura e o ônibus, né? De certa maneira esmagada a perna dele, foi um negócio terrível. E aquela confusão toda, é lógico que tem confronto, né? Numa situação como essa não tem como não ter, né? Pedra, pau, é o que tem na mão ali, polícia batendo. E aí eu fui preso, né? nesse confronto. Eles pegavam assim, acho que mapeavam, né, quem estava mais na liderança, mas pegavam também o que dava para colocar dentro daquele chamado chiqueirinho, né, daquelas viaturas, né? Acho que levaram umas 3, 4 viaturas ali, cheia. E o Santo Dias, mais uma vez, escapou, né? Conseguiu escapar e para sair reorganizando a greve em outras empresas. E nós fomos também conduzidos para o DOPS. Fomos lá, tudo lá para o DOPS. Ficamos lá num saguão lá do DOPS e os policiais provocando a gente. Tinha uns que batiam o cacetete na mão e falavam, isso aqui agora já não é mais a mesma coisa, isso aqui agora é um salão de festa, não sei o quê. E ameaçando o tempo todo, né? Aí, enquanto a gente estava lá, no DOPS, às 2 horas da tarde, mais ou menos um pouco depois, 2h30, sei lá eu, mais ou menos nesse horário, nós recebemos a notícia do assassinato do Santo Dias, exatamente nesse dia. Ele tinha saído com outros companheiros para reorganizar os... Você estava no Socorro aquele dia? Ou já tinha sido preso? Eu estava dentro do DOPS, preso. Tá. Só que nós tivemos acesso lá, acho que tinha alguém com radinho, não sei como foi, que nós tivemos acesso à informação. Advogado, teve informação de que tinha... Na verdade, chegou a informação dentro do DOPS que tinha sido assassinado 2 pessoas, que eram o Santo Dias e o Vicente Espanhol. Depois, aí, as coisas ficaram mais esclarecidas e tal, foi o Santo Dias que foi assassinado, né? A gente estava lá dentro. E aí foi acabou sendo uma comoção social, né? Porque o operário assassinado, uma greve legítima, aprovada pela maioria dos trabalhadores, com uma reivindicação justa, né? Que o arrocho salarial... Então, quer dizer, isso aí, de certa maneira, ganhou a opinião pública também, né? Então, aí, nesse mesmo dia, era acho que umas 6 horas da tarde, não me lembro direito o horário, nós fomos todos soltos. Foi lá o Dom Paulo Evaristo Arnes, se não me engano, o próprio Lula e outras lideranças de peso na sociedade, foram lá e negociaram, aí o DOPS soltou, liberou todo mundo, e nós fomos, todo mundo de novo, no dia seguinte. Aí sim, aí a greve veio com peso, né? Aí foi os chamados piquetões mesmo, foi a partir daí, né? Porque aí a gente
era assim uma multidão. A Avenida Nações Unidas ficava forrada de gente, assim. Parecia aquelas, logo depois aquelas manifestações das diretas, né? Aquela multidão na rua, assim, que era a classe metalúrgica, a classe operária em greve. Foi uma greve, assim, economicamente, de certa maneira também, mas do ponto de vista político foi altamente vitoriosa, do meu ponto de vista, né? E aí eu fui demitido, né? Assim, foi a minha segunda demissão, que eu trabalhava na Metal Leve, né? Nessa época, nessa greve. Trabalhava na Metal Leve. Eu tinha, assim, por um lado, tinha uma forte repressão, uma forte organização patronal para perseguir e impedir que os trabalhadores metalúrgicos que organizavam a classe arrumassem emprego, né? Eles tinham organização entre os RIs, né, das empresas, e junto com o apoio do próprio sindicato. O Pelego ajudava muito nisso, né? Ficava mapeando, ó, esse é aquele outro, né? Mas eu tinha, como eu falei, eu tinha uma profissão boa, né? Modéstia à parte, eu era bom na minha profissão, né? E aí eu tinha também uma certa facilidade para conseguir emprego, né? Eu não me lembro de ter feito um teste e não ter passado no teste. Todos os testes que eu fazia, eu passava. Então aí a Metal Leve me demitiu e assim que acabou a greve, eu voltei para trabalhar, eles já me chamaram no RH, né? E puseram até uma psicóloga para conversar comigo. Porque a Metal Leve tinha aquela coisa, o dono, José Mindre, né? Assim, querendo dar um ar de democrático, né, para as coisas e tal. E na verdade, não me disseram o motivo da demissão, né? Eu insisti perguntando, tal, mas por que e tal, estou sendo demitido? Não, porque a empresa está, aquelas coisas, reformulando, está fazendo reestruturação e tal, mas eles não falam concretamente o motivo, né? Bom, aí chegamos em 80, aí tem a fundação do PT, né? Eu, dentro da oposição, também não tinha muito consenso, assim. Uns foram para o PT direto, outros foram depois e tal, mas tinha muito respeito sobre as opiniões de todos, mas eu fui dos que foi primeiro, logo de cara, né? Eu participava de uma organização de esquerda que assumiu a discussão de ajudar na construção do PT, nós entramos direto, né? Em 80, ajudamos a construir o PT, aí nós passamos, bom, aí chega em 81, que é o importante também nessa história da oposição metalúrgica, que é a chapa 3, né? Chapa 3. Porque teve 3 chapas. A chapa 1, evidentemente, do Pelego, que ainda era o Joaquinzão na época. E a chapa 2 teve um desacordo aí da oposição, nem bem da oposição, o PCB, né? Se não me engano, junto com o PCdoB. PCdoB resolveu marchar sozinho, dividiu, né, a oposição na época. E eu fiz parte da chapa 3. Também, eu acho que para minha história, assim, na luta sindical, operária, é um momento muito importante, né? Que eu fui eleito também pela base para ser um dos representantes da categoria na chapa, né? Era uma chapa, assim, muito importante, né? Naquele momento, chegou perto de derrotar o peleguismo. Depois teve o segundo escrutínio, né? Que seria o segundo turno, e o PCdoB veio junto e tal, mas eles, cheios de muitas manobras, né?
manipulando lista de aposentados e tal, conseguiram de novo ganhar, entre aspas, né, as eleições, e nós conseguimos mais uma vez não chegar à direção do sindicato, né? Mas foi um momento importante, assim, a chapa 3 de 89, inclusive com o saudoso Valdemar Rossi, né? 81, desculpa, de 81, falei 89. A chapa 3 de 81. Inclusive o Rossi, vale destacar isso, né? O Valdemar Rossi, ele estava muito em evidência como figura pública, né? Porque quando o Papa veio ao Brasil, o Papa João Paulo II, né? João Paulo II, fazia acho que muitos anos, que eu não sei se, não tem essa informação, se já tinha vindo algum Papa no Brasil, mas fazia muitos anos que pelo menos eu nunca tinha participado. O Papa veio e teve toda uma circunstância política colocada, né? A visita do Papa. E o Valdemar Rossi foi o operário que fez a saudação ao Papa, né? Então ele era uma liderança de proa, assim, importante da época. E essa chapa encabeçada por ele foi um marco também importante na história da oposição metalúrgica, né? Bom, eu vou falando assim cronologicamente, porque em 83 tem a formação da CUT, né? A criação da CUT. A CUT também é um marco importante, porque desde quando eu comecei lá em 76, 77, uma das bandeiras principais colocadas pela oposição metalúrgica e pelo movimento operário em geral era a luta por uma central única dos trabalhadores, né? Em 79, quando teve a anistia, né? Importante também dizer isso, teve uma luta importante, o Comitê Brasileiro pela Anistia. A oposição metalúrgica tinha representante dentro do Comitê Brasileiro pela Anistia, que era o Clóvis. O Clóvis era um deles, não tinha outros. Eu lembro do Clóvis representando a oposição no Comitê Brasileiro pela Anistia. E em 79 teve a anistia, né? Teve a anistia, os exilados políticos voltaram. Eu estou falando isso pelo seguinte, pelo Zé Ibrahim, né? O Zé Ibrahim era também uma liderança operária lá de 68, né? Que na greve da Cobrasma liderou a greve, foi exilado junto com outros companheiros em troca do embaixador, né? Que foi sequestrado. E o Zé Ibrahim, ele para nós que éramos todos ainda mais jovens na época, era como se fosse uma referência política, né? E nós fomos lá no dia que ele chegou, não sei se vocês estavam, a gente chegou em Campinas, lá no Viracopos. A gente foi lá recepcionar o Zé Ibrahim. E eu me lembro que quando ele chegou, teve toda uma burocracia para ele sair, demorou horas e horas ali esperando. E a gente ficou lá firme esperando. Quando ele saiu, ele subiu num banquinho, assim, alguma coisa que tinha para falar, e ele falou: agora a nossa principal luta é pela Central Única dos Trabalhadores. Isso eu me lembro como se fosse hoje. Então, em 83 a gente consegue, né, a criação da CUT, lá em São Bernardo, num espaço lá, Vera Cruz, né? Foi um marco também importante, porque a gente já tinha conseguido construir um partido, né? Que era o PT na época, um partido que nós sonhávamos assim, como um partido de massas, né? Um partido que fosse de esquerda, socialista, e que dialogasse com a grande massa do povo, do trabalhador, dos operários. E aí precisava ter também uma central sindical que unificasse as lutas, né? Então a função da CUT foi muito importante e eu participei também desse processo, né? Eu não cheguei a ser da direção da CUT, nem da regional, nem da CUT de base.
Exatamente, porque nesse período eu vivenciei também um pouco das dificuldades do tempo, que é o período do desemprego, né? Em 83 teve uma onda de desemprego muito forte no Brasil, né? 82 em diante. 82 em diante, exatamente. E aí eu também fiquei assim, não parava numa empresa, pulava para outra, fiquei um tempo desempregado. E aí eu participei ativamente da construção da CUT, mas não consegui ser um dos dirigentes da CUT, né? Em 84 eu me casei, né? Aí automaticamente teve assim não um afastamento, mas um recolhimento. Continuei na fábrica, aí nesse período eu acabei migrando, vamos dizer assim, para o ABC, trabalhei um período em algumas empresas do ABC, né? Ali em Diadema, em São Bernardo, de 84 até 86, mais ou menos, até 86. Fiquei por lá, aí tive assim um certo afastamento natural, né, da oposição metalúrgica, mas sempre acompanhava assim. Eu sei que em 84 teve outra eleição do sindicato muito forte, né, que se não me engano foi o Hélio Bombardi, que foi o nosso presidente. 7 mil votos a mais nas fábricas. Perdemos aposentados. Ganhamos nas fábricas e perdemos de novo nos aposentados. Eu me lembro que nessa eleição eu trabalhei de mesário dentro do sindicato, na urna dos aposentados. Era uma coisa terrível, assim, tinha até ameaça de morte mesmo, assim, tinha coisa... Os caras não brincavam ali, né? Vinham... você ia no elevador, já vinha um outro atrás, outro do lado, uma coisa assim assustadora. Mas eu acho até que me colocaram nessa urna como uma das pessoas com alguma experiência, porque lá é difícil, ali é a urna dos aposentados e eles roubam voto assim descaradamente, né? Então, roubavam, né? Então eu participei também desse processo, mas em 84 eu não estava diretamente vinculado à categoria, estava no ABC, né? Salvador Pires, que coordenava a eleição lá dentro do sindicato, nas urnas dos aposentados. Tinha também a Jupiara, né, que era mesária lá. Tinha colocaram pessoas com alguma experiência assim, para enfrentar ali o peleguismo, né? E ali automaticamente também, já dentro do peleguismo, já começava a ter uma renovação, entre aspas, né? Porque eles fabricaram, né, o Luiz Antônio Medeiros, que vinha do Partido Comunista, né? E fizeram aí um acordo com os pelegos. Em 84, acho que ainda foi o Joaquinzão, né? Mas o Medeiros já era uma figura ali figura de sucessão, né? E já estavam ali preparando o Medeiros para ser o sucessor do Joaquinzão, né? Bom, aí em 84 foi isso, a gente quase ganha o sindicato, mas ficamos de novo. A oposição metalúrgica, ela como eu falei, ela era um espaço político, assim, como se fosse um partido de esquerda que aglutinava todos os setores que tinham militância política, né? Sindical, operária. Ela, antes mesmo principalmente antes do PT, né? O local onde a esquerda se encontrava e trazia suas pautas, suas demandas políticas, era na oposição sindical metalúrgica, né? Bom, aí depois de 84, né, nós tivemos aí nesse período algumas greves gerais, né, importantes também. Se não me engano, em 85 teve um. Acabou a zona unificada. 85 é unificada. Greve geral, né? Mas
que teve as greves gerais em 83, 86 e tal, mas em 85 tem a campanha salarial unificada. Campanha salarial unificada, exatamente, 85. Eu em 85, 86, eu estava trabalhando em Diadema, numa empresa metalúrgica também. Hoje, o local onde era essa empresa é um Carrefour, né? As fábricas... teve toda uma reestruturação produtiva no país, né? Uma outra visão aí de pouco investimento na indústria enfim, outra forma de organização do capitalismo. As empresas, as fábricas, né, acabaram sumindo de alguma forma, né? Apostando mais no setor de serviços e tal. Mas essa empresa que eu trabalhei, vou contar essa história que eu acho que é importante, em 86, eu lembro que a minha filha mais nova era pequenininha ainda. Essa fábrica nunca tinha feito uma greve na história, nunca. Era multinacional, multinacional não sei se é da Suíça, trabalhava com trefilação de aço, né? Pega uma chapa de aço e vira um fiozinho de meio milímetro, assim, uma coisa fantástica. E essa fábrica, em 86, o que acontece? Tinha surgido lá no ABC, não sei se está aqui em São Paulo também teve, nesse período, uma luta pelo 14º salário, né? Seria uma forma de recompensar as perdas durante o ano, 14º salário. E as empresas, várias empresas grandes principalmente, se mobilizaram e conseguiram. Essa empresa era pequena, média, pequena, assim, tinha uns 300 funcionários, né? E aí nós entramos também nessa luta lá. Só que, como eu falei, nunca tinha feito a greve, o pessoal bem, assim, de uma certa forma desorganizado, não tinha ninguém para encabeçar a luta. Aí nós montamos lá um grupo, né, de trabalhadores, de forma clandestina, né, sem aparecer na empresa, e começamos a fazer a luta. Aí veio o sindicato, o representante do sindicato, do ABC, né, fez a reunião, definimos a pauta. Aí a empresa o tempo todo negando, não vai, não tem condições, não tem situação financeira, mas não mostrava também, a empresa nunca mostrou planilha de lucro, né? Aí nós aprovamos de fazer uma votação dentro da empresa, para ver se conseguíamos ou não, se a empresa dava ou não o 14º salário. O sindicato veio, montou uma urna dentro da empresa. Durante o período de trabalho, a pessoa ia lá e votava. Aí eles pegaram, assim, a parte administrativa, apareceu assim, sabe, os vendedores externos, apareceu, sei lá, uns 40 vendedor externo da empresa, tudo veio votar. Gente que você nunca tinha visto, não sabia de onde era, vieram tudo votar. E mesmo assim eles perderam, nós ganhamos. Nossa, aí foi uma vitória, assim, fantástica, um negócio que... E assim, como eu falei, eu tinha uma filhinha nova, recém-casado, né? Eu fiz uma forma, assim, de não aparecer de maneira nenhuma, né? Ninguém apareceu. O sindicato veio, fez a votação, a gente ficava ali na moita, mas não adiantou. Acabou, porque isso foi, assim, final de novembro, já entrando em dezembro, né? Aí tinha o negócio das férias coletivas, né? Entrou em férias coletivas. Quando voltou em janeiro, eu nem entrei na empresa mais, já fui... só deixaram pegar as coisas no armário e tchau e benção, né? Lembra o nome da empresa, Miguel? Cantal do Brasil.
Ela existe até hoje, mas acho que só como representação, não tem mais produção, acho que não tenho certeza. Bom, aí passou os anos, né, em 88, eu trabalhava numa empresa ali na Avenida Nossa Senhora do Sabará, antiga Telefunken, né, chamava Telemulti. E essa foi a única empresa que eu trabalhei que eu pedi demissão, né? E foi a última também. Aí eu fui... nós tivemos aí a eleição da Luísa Erundina, prefeita de São Paulo, né, pelo PT. E eu fui convidado, né, para participar da gestão e aceitei. Inclusive, entre os meus companheiros mais próximos, teve um debate, né? Muitos achavam que eu não deveria ir, que eu deveria continuar na empresa, que era um trabalho mais difícil, mas mais importante, né? Organizar os trabalhadores. Mas aí eu tomei uma decisão meio pessoal, assim, né? E fui. E saí pedi demissão da empresa e fui trabalhar no governo da Erundina. Então, a eleição da Erundina foi um marco também importante na história do Brasil, né? História da cidade de São Paulo. Porque, assim, ela, inclusive dentro do próprio PT, ela não era a prioridade, né? Teve uma disputa, teve uma votação interna, uma prévia entre ela e o Plínio de Arruda Sampaio. E todo mundo achava que o Plínio de Arruda Sampaio ia vencer, porque ele era o candidato, vamos dizer assim, apoiado pelo Lula, pela superestrutura do partido, né? Só que a Erundina venceu a prévia. Venceu a prévia, aí ficou aquele negócio assim, puxa, agora a Erundina, não vamos ganhar essa eleição de jeito nenhum. E na própria eleição ela estava em quarto lugar, né? O primeiro, evidentemente, era o Maluf, tinha um outro candidato chamado do MDB, acho que era João Leiva, e tinha mais um, ela era quarto lugar. Faltava, assim, sei lá, 15 dias para a eleição, ela começou a subir na pesquisa. Começou a subir e virou no último dia, na última hora, assim. Ganhou do Maluf, né? Foi uma coisa fantástica, assim. Então, a constituição do governo da Erundina, e tanto é que ela foi um governo, assim, uma vitrine, né? Porque tinha o secretário de Educação era o Paulo Freire, o secretário de Finanças era o Paul Singer, né? Era tudo gente, assim, de intelectuais. Marilena Chauí, secretária de Cultura. Então era tudo gente, assim, era um governo de vitrine mesmo. E foi um governo bom, né? Nas regiões de periferia, até hoje é lembrado como as experiências importantes, né, do governo da Luísa Erundina. E aí nós chegamos, participando do governo da Erundina, nós chegamos no grande marco político, daí sim, da história do PT, né, que é a eleição de 89, né? Eleição de 89, onde o Lula, as elites brasileiras tomaram um susto, né? Tomaram um susto, assim, e ficaram com medo mesmo, né? Porque a eleição de 89 foi a primeira eleição direta do Brasil depois da ditadura, né? Na ditadura não se podia nem falar em eleição, né? Então, eles voltaram às eleições para governador em 82, a eleição do Franco Montoro, em algumas prefeituras, mas para presidente da República foi em 89, primeira eleição, né? Aí já tinha havido a reforma partidária, como eu falei, surgiu o PT, já tinha havido vários movimentos importantes. Mas o que acontece? Em 89, o PT também era um partido novo ainda, né? O PT tinha 9 anos. E tinha um programa ultra radical, se pensasse em radical do ponto de vista do que vem da raiz, né? É um programa, ele era chamado Os 13 Pontos, né?
era resumido em 13 pontos. Esse programa, ele era uma, vamos dizer assim, uma síntese do que foi o Programa Democrático Popular, do que foi definido em 87, no 5º encontro do PT, e o Programa Democrático Popular definido no 5º encontro do PT, ele era inspirado, vamos dizer assim, no que foi lá atrás, em 62, da Polop, do Rui Mário Marini, que foi os primeiros intelectuais que escreveram um programa socialista para o Brasil fora da orientação do PCB, né? Isso é importante falar, viu? Porque o PCB, o que acontece? O PCB, ele foi um partido importante de luta, de base, teve enraizamento na base, só que programaticamente ele sempre ficou o que a gente chamava de seguidismo, né? Vinha as orientações de fora para dentro. Então, esse programa do Rui Mário Marini, do pessoal da Polop, da AP, lá de 62, eles escreveram um programa pensando na realidade brasileira. E como você pensar o que se chama de Revolução Brasileira, né? A mudança social do Brasil, a favor das maiorias e tal, eles pensaram isso dentro da realidade concreta do Brasil, do país, país continental, enfim, das diferenças culturais. Mas é importante que as pessoas, inclusive, tenham acesso a isso. Esse vamos dizer assim, um escrito, alguma coisa que está aí, que muitas pessoas não sabem. E o programa Democrático Popular do PT de 87, ele é inspirado nesse programa de 62. E o programa que o Lula concorreu à eleição de 89, os 13 pontos, ele é uma síntese do Programa Democrático Popular de 87. Não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas é o que eu entendo dessa história, né? Entende? Então, essa eleição de 89 foi importante porque ela assustou a classe dominante, assustou a burguesia. Os caras falavam que iam sair do país, o Mário Amato, lembra? Se o Lula ganhar, nós vamos embora, não sei o quê. E o Lula chegou perto, né? Chegou perto, assustou, aí infelizmente deu o Collor de Mello, que depois teve toda aquela situação, fez todas aquelas coisas mal feitas que virou fora Collor já em 82, né? Não, 92. 92. 92. Aí o fora Collor foi um momento importante também, uma mobilização estudantil, né? Principalmente, os caras pintados e tal. E o PT, papel importante. Só que aí, o que acontece? O PT faz o primeiro congresso, que foi exatamente lá também na Vera Cruz, São Bernardo. E o primeiro congresso do PT, aí meu ponto de vista, né, uma visão muito crítica, eu acho que o PT faz dá um recuo político muito forte, né? Porque o que acontece? Como chegou perto em 89, mas não conseguiu, eles fizeram vamos dizer assim, uma formulação política de que para chegar tinha que fazer algumas concessões, ampliar as alianças e tal. E foi aí que as coisas começaram a modificar, entendeu? E o grupo que eu participava, inclusive junto com o Florestan Fernandes, que estava vivo ainda nessa época, nós fizemos uma tese, chamada Tese 10, que combatia tudo isso e apontava outros caminhos, né? Puxando pelo lado do que foi a 89, 87. Mas essa é parte da história, né? Em 90, bom, a partir daí o congresso do PT foi em 93, eu acho. Teve em 94 o dia da morte do Senhor no Brasil. Foi encontro, então? Acho que foi encontro, porque o congresso mesmo foi em São Bernardo, né?
Foi no mesmo lugar que teve a fundação da CUT. Bom, aí o que acontece? Em 93, 94, 95, né? É um momento de, vamos dizer assim, a luta de classe dá uma arrefecida, né? Tem toda uma conjuntura política diferente. As lutas, os movimentos sociais, elas passam a ser secundarizadas e as eleições, a disputa pelo parlamento, né, pelos espaços institucionais passam a ganhar mais força, né? Isso já em 96, 98, né? Até que o Lula concorre às eleições para presidente em 89, 94 e 98, né? 3 vezes. Aí na quarta, em 2002, ele é eleito pela primeira vez presidente, né? Nesse período, aí, como eu falei, né, não teve grandes acessos assim, de lutas, mas o movimento, a luta institucional ganha força, né? A gente chega aí no primeiro governo do Lula, também com muitas contradições, né? Assim, eu fazia parte já dentro do PT de um grupo muito crítico, né? Que logo em seguida, em 2004, 2005, tem um rompimento, né? A gente rompe e eu acompanho o grupo que vai construir o PSOL, né? Onde a gente está até hoje. Falar assim um pouco dessa experiência do rompimento com o PT, acho que é importante, né? A gente ali tinha o seguinte, tinha algumas coisas colocadas, né? Primeiro, logo no início do governo, Lula convida o Henrique Meirelles para ser o presidente do Banco Central. E a senadora Heloísa Helena já vota contra. Tinha que votar no Senado, né? Já vota contra. E aí, logo em seguida, coloca em discussão a reforma da Previdência. A mesma reforma que o PT bateu contra no governo Fernando Henrique, né? Só que algumas mudanças, que pegava mais a questão do funcionalismo público e tal, né? Mas foi um marco, assim. Mas, concretamente, assim, o nosso rompimento não se dá só por conta da avaliação do governo e da reforma da Previdência, concretamente, né? O nosso rompimento se dá exatamente pelo projeto político, né? Nós entendíamos que o projeto político de mudança social, que é um projeto socialista, estava em xeque, né? Ele estava sendo abandonado, estava sendo jogado, pelo menos deixado de lado, vamos dizer assim, né? Então a gente achava que tinha que buscar outro caminho, construir um outro projeto que afirmasse o socialismo. E aí, quando a gente sai do PT com um grupo até razoavelmente forte, né? Vários parlamentares. O próprio Zé Dirceu falou para nós, assim, pô, mas vocês são loucos, vocês vão sair do PT, vocês vão ficar aí na estrada, não tem espaço, né? Não tem o que fazer. Aí a gente falou, vamos tentar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí fora. E vou falar um pouco assim do pessoal para vocês. Foi muito difícil, assim, a gente construir o pessoal. O Zé Dirceu tinha um pouco de razão, assim, não foi fácil, porque nós saímos do PT no momento que o Lula estava com a popularidade lá em cima. E o governo indo bem também para as grandes massas do povo, a população mais carente,
via o governo como e com razão, né? Então, a nossa construção do PSOL foi muito difícil. A gente ficou assim, aquele partido parecendo um grilo falante, assim, aquela coisa que ficava fora do jogo, né? Só criticando e fazendo, enfim, né? Mas aí o que acontece? A gente conseguiu, ao longo do tempo, eu tive a honra, né, de ser presidente do PSOL por 2 mandatos, de 2007 a 2011, presidente estadual, né, de São Paulo. E naquele momento também foi um negócio interessante, porque até saiu na mídia, né, assim, o PSOL elege um operário metalúrgico para presidente do partido, né? Negócio importante, assim, para a época e para a minha história também. Foi, assim, eu acho que fica uma marca importante, né? Mas aí, a partir de 2010, o que acontece? A gente teve aí alguns problemas sérios, né, com a própria Heloísa Helena e tal. Ela fez a opção de voltar para Alagoas, ser candidata ao Senado. Enfim, ali a gente ficou numa situação, num dilema, assim, quase que o partido acaba, né? Porque o que nós vamos fazer, né? Aí a gente foi lá e pensou Plínio de Arruda Sampaio, que já tinha sido candidato a governador em 2006 e veio ser o candidato a presidente da República. E aí deu uma nova visibilidade para o partido. E o partido começou a ocupar muito espaço nas pautas chamadas identitárias, né? As pautas de costumes, as pautas mais que são estruturais também, né? De defesa da mulher, do combate ao racismo, do LGBT, a questão da ambiental, né? Então o partido começou a crescer, uma crescidinha mais ou menos, mas se manteve no jogo, vamos dizer assim, né? Em 2014, lança a Luciana Genro, candidata a presidente da República, e aí sim, eu acho que dá uma... Mas mesmo assim, o PSOL, ele continuava sendo um partido muito de classe média, muito uspiano, assim. É até pejorativo falar, mas é um partido que não chegava perto da população, né? A gente sonhava que o PSOL fosse aquilo que o PT foi lá atrás, né? Que fosse aquele partido que a dona de casa, o operário, falava, esse é o meu partido, é com esse que eu vou, né? Aí a gente vai... Só que aí, o que acontece? Em 2016 tem o golpe, né? Da Dilma. E aí... isso muda também bastante a conjuntura, porque o pessoal sempre foi oposição programática, né, aos governos do PT. Não se misturava com a oposição de direita, mas era oposição. E aí, quando tem o golpe, o pessoal vai para cima, assim, numa linha muito assertiva contra o golpe, né? Defesa do governo democrático. E aí ganha uma outra conotação. O próprio PSTU racha, né? Tem um racha forte dentro do PSTU que vem para o PSOL com essa linha política de defesa da democracia. Aí o MTST, junto com o Guilherme Boulos, também começa a ver no PSOL essa possibilidade, né? E entra junto nessa luta. E aí dá uma reforçada, né? Em 2018 o Boulos sai para candidato a presidente da República, e aí o pessoal consegue entrar junto com o MTST mais em alguns periféricos. Eu acho que está longe ainda de ser um partido como a gente sonha, mas eu acho que estamos trabalhando para isso, né? Em 2022, nós, de forma assertiva também... Como isso agora? Em 2022, também, de forma assertiva, e isso foi um debate interno dentro do PSOL, porque
alguns setores não queriam ter candidatura própria, nós falamos, porque aí você tem um crescimento da extrema-direita, você tem 4 anos de Bolsonaro, você tem o fascismo presente, organizado. Estamos vendo o que está acontecendo agora nas escolas, né? Os grupos de mídias sociais, de fake news e tal, tem grupos que incentivam esse tipo de prática, que são orientados, orquestrados até fora do Brasil, né? O fascismo está se reorganizando no mundo, né? Então, nós definimos de marchar junto com a candidatura Lula, que era o único nome com possibilidade, e foi difícil, foi apertado, né? De derrotar o Bolsonaro. E conseguimos. E hoje estamos juntos na base de apoio também, né? Isso também não é fácil dentro do pessoal não, mas estamos, né? A maioria está com essa política, porque se o governo Lula não der certo, vamos todo mundo para o buraco, vamos todo mundo junto, né? E o perigo maior ainda é a volta do Bolsonaro ou algo semelhante. Então, nós estamos nesse momento da conjuntura, assim, nessa unidade aí do campo democrático, né? E, aliás, a frente democrática ficou até mais ampla do que... Tem até setores liberais dentro da frente, mas é importante para impedir a volta da extrema-direita. E estamos diante desses desafios, que eu acho que uma coisa assim, uma marca forte da minha história, toda essa história que eu relatei aqui, ela vem da oposição metalúrgica de São Paulo, eu acho que ali foi o grande aprendizado, né? A grande escola. Às vezes eu via, depois, né, já nas disputas internas do PT, do próprio PSOL, as pessoas lendo alguns textos e falando algumas coisas, falaram, isso aí eu já li lá atrás, na época da oposição metalúrgica, né, debaixo da ditadura. Por quê? Porque tinha, né, dentro da oposição metalúrgica tinha formação política também, tinha gente que se preocupava com isso. Eu me lembro que acho que foi na greve de 79 mesmo, ou numa das greves, nós imprimimos, né, o livrinho do Lênin sobre as greves em quantidade, espalhamos nas fábricas. O trabalhador tinha oportunidade de ler Lênin, né? Então, essa foi a grande escola de vida, né? Não só de formação política, escola de vida, né? Voltando lá atrás, então, por exemplo, naquela greve Não, depois, né? Eu tenho uma parte que eu, de certa maneira, pulei. Eu fui fazendo um cronograma histórico, né? Mas eu trabalhei depois na Vilares. Quando eu voltei do ABC, em 86, antes de ir para Erundina, eu trabalhei na Vilares. Eu fiquei na Vilares, assim, menos de 8 meses, acho que 7 meses trabalhei, consegui. Tenta lembrar as pessoas da Vilares. Sim, eu lembro tinha um jornalzinho distribuído lá, chamava Cutucão, feito pelos operários da Vilares. Cutucão é porque a Vilares é a fábrica de elevadores cada rolante, né? Então quando você cutuca ali é interessante, era muito forte lá dentro. Tinha os companheiros que trabalhavam comigo, na época, inclusive um deles é falecido, era um forte, gordinho assim. Peixe-boi? Peixe-boi, acho que é esse mesmo. Acho que é esse mesmo. E tinha outros companheiros também, o próprio irmão do Metralha trabalhou comigo lá, acho que o Chico trabalhou lá. Reni, não? O Reni acho que é depois, antes, o Reni acho que é antes, né? Sei não. O Reni não é da minha época lá, não. Mas o que eu ia falar da Vilares para vocês é o seguinte, é uma história muito interessante também da minha vida, né? Por quê? Porque na Vilares
eu tive assim, quase que ficar clandestino para trabalhar. A minha carteira de trabalho já estava toda lotada, não tinha mais. E onde você ia numa fábrica com aquela carteira, ninguém te pegava, né? Então eu tive que tirar uma carteira de trabalho nova. E eu consegui, acho que posso falar isso aqui, consegui na época um amigo que tinha. Um amigo do meu amigo tinha uma empresa lá no Paraná. Né? E ele me colocou como funcionário da empresa, como se eu tivesse trabalhado nessa empresa com a carteira nova, entendeu? E aí eu cheguei e consegui trabalhar emprego na Villares à noite. Eu entrava... Lá era 3 turnos, né? Eu tinha um revezamento, mas eu consegui um horário que eu ficava, porque como eu era da manutenção, eu ficava acho que de 11h30 da noite até às 6 da manhã, alguma coisa assim. Tinha um horário de janta, né? É mais ou menos isso. E aí na época eu usava barba, tirei a barba, cortei o cabelo baixinho e eu comecei a usar boné, né? Por quê? Porque dentro da Villares tinha gente do sindicato, que era inclusive já faleceu também o tal do Cabeleiro, né? Cabeleiro, eu acho, que era um pelegão danado. Esse cara me detestava, não gostava de mim de jeito nenhum. Só que a minha sorte é que ele trabalhava de dia e eu de noite. Mas eu não podia encontrar com esse cara lá dentro, porque senão eu estava ferrado, né? Aí, entrei na Villares, trabalhei. Nesse período nasceu meu filho. Meu filho hoje está com 35 anos, meu filhão. E ele era bebê, assim, quando eu fui demitido. E aí teve um dia que a gente... peão também é fogo, né? Tem coisas que a gente hoje refletindo, mas na época, no horário de janta, a gente saía, tinha uma banquinha do outro lado da rua, assim, que a gente ia lá tomar uma cachaça e tal, para ir jantar, né? E foi exatamente isso, eu estava lá, junto com meus companheiros, o cara bateu nas minhas costas assim, opa, tudo bem? Você está por aqui? Eu falei, tô trabalhando aqui. Aí não teve jeito, né? No dia... Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, me desculpa, mas essa pessoa assim, me magoou muito, sabe? Eu quase fiz bobagem. Então, aí passou assim, alguns dias, me demitiram da empresa, com aquela mesma justificativa, né? Estão remodelando, estão reformulando, então vai mudar o setor, não sei o quê. E aí o mais difícil para mim foi chegar em casa e contar em casa, né? Porque você está com 2 filhos pequenos, né? Um recém-nascido. A minha esposa não estava trabalhando também na época, né? Tudo dependia de mim. O que eu ia fazer? É uma situação difícil, assim, que acho que não só eu vivenciei, muitos de nós vivenciou, mas é importante retratar, né, num momento como esse, porque isso aí, de certa forma, pode levar a pessoa a fazer loucura, a fazer coisas assim. Se você não tem uma formação, não tem um preparo, né, não tem com quem conversar, né, não é fácil. Então, esse relato acho que era importante colocar aqui para vocês. E teve outros também, né, assim, falando de história de vida, né? Por exemplo, esse momento de 80 do desemprego, né, 82, 83, eu também, aí eu não estava ainda casado, né? Mas estava, pagava aluguel, tinha minhas necessidades, enfim, né? E tinha que fazer alguma coisa, você não podia ficar parado, né? Não tinha como sobreviver, né? Aí o que acontece? Teve um momento que eu não conseguia, você saía de manhã, ia nas empresas,
Não tinha negócio de deixar currículo, você fazia ficha, né? Ia fazer ficha, fazia nas agências, fazia no seu lugar e tal. E não aparecia nada para fazer, nada de serviço. Aí lá no bairro tinha uma madeireira, essas madeireiras, né? E tinha um amigo lá que trabalhava com caminhão e pegava aquelas pranchas de madeira e ia descarregar lá em Osasco. E o ajudante ganhava o almoço, né? O almoço e mais uma mixaria lá para tomar uma cachaça. Mas eu não tinha o que fazer, eu falei, vou lá, né? Fui descarregar madeira. Chegava em casa com a mão sangrando, assim, de pegar aquelas pranchas de madeira, praticamente a troca do almoço, né? Então, são coisas que você já fez na vida, assim, e enfim, já vivenciou, né? Que você olhando para trás, assim, você fala, puxa vida, né? Como é que não foi fácil, né? Chegar até aqui, né? Hoje eu estou aposentado, né? Estou aposentado aposentei faz foi uns 2 anos antes da pandemia, acho que tem uns 5, 6 anos que eu estou aposentado. Meus filhos estão todos criados, todos grandes, já sou avô, né? Já tenho 5 netos. E estou aí na militância política, né? E acho que espero que a gente consiga, né, passar por esse período difícil, que o governo Lula dê certo e que a gente, quer dizer, a gente espera que dê certo, mas luta também para dar certo, né? E que a gente supere de vez essa visão aí de mundo egoísta, né, fascista, de pessoas que acham que a felicidade está em torno dele mesmo, né? Não vê o bem comum, o bem coletivo. Eu acho que muita coisa ainda está por acontecer, né? Na sociedade como um todo. Eu acho que a gente sempre sonhou, lutou pelo socialismo, né? Eu acho que hoje a gente está até se contentando com a democracia, porque as coisas não estão fáceis, mas a utopia socialista ela continua, né? Ela permanece na cabeça da gente ter um mundo onde seja um mundo solidário, né? Um mundo onde as pessoas tenham o bem comum, onde a produção seja repartida de forma igualitária, né? Esse é o sonho que permanece. Então, eu acho que a nossa concepção assim, de mundo, né, de operário, ela foi, de certa maneira, moldada para um tipo de momento político, né? Que você tinha assim, uma expansão das indústrias, né? As grandes montadoras, e as montadoras, consequentemente, tinham as autopeças, né? E todos os derivados dela. Então, tinha uma possibilidade assim o mundo do trabalho era muito maior, né? Eu imagino que hoje o pessoal que está dentro da fábrica, que continua na linha de produção, eles têm outros desafios, né? Eu acho que tem uma reestruturação produtiva, né? As empresas têm outra forma de fazer as coisas. A própria produção ela é organizada de outra forma, né? Então, aquele negócio que a gente tinha antes, tinha a linha de produção, né? E a linha de produção, você vai fazendo a peça, tal, outra vai juntando com a outra, depois junta tudo. Hoje em dia, eles criaram outros mecanismos, né, de produção. Isso foi enxugando, foi reduzindo. A automatização, né, a própria internet, a tecnologia, né, ela vai reduzindo a quantidade de trabalhadores, né? Então,
eu acho que isso tudo implica, inclusive, na própria o próprio desafio colocado intimamente para cada pessoa, né? Assim, qual o meu papel social, né? Eu faço parte de um conjunto de uma classe, né? Que é uma classe que tem possibilidade de ser a condução de uma mudança histórica, ou não. Eu faço parte de uma classe que hoje ela é apenas mais uma parte do conjunto da história, né? Acho que hoje tem vários setores assim, também estratégicos que não são necessariamente dentro da fábrica, né? A própria tecnologia, né? A internet, essa produção de linha de ponta, também depende do operário de alguma maneira, mas eu acho que o setor social, vamos dizer assim, a figura que encarna aquele setor talvez não seja o operário da produção. Pode ser que seja talvez o cara que está pensando como conduzir os aplicativos, como organizar os aplicativos, os satélites que estão lá, como é que eles vão funcionar. Tem um trabalhador, vamos dizer assim, técnico, eu não sei explicar muito bem, mas acho que tem um sujeito histórico aí que talvez tenha um papel mais importante do que o operário da produção, entendeu? É isso que eu penso, assim. O sindicalismo, eu acho que naquela época ele tinha uma força, né? Tinha muita força, exatamente porque ele organizava essa classe toda, grande, né? Que tinha peso político, né? Que tinha esses chamados sujeitos históricos operários da produção, se organizava no sindicato, né? O sindicato era a expressão dessa força. Eu acho que hoje o sindicato, enquanto forma de organização, instrumento de organização, deveria ter também. Só que eu acho que precisa talvez ter alguma reformulação, né? Na própria organização sindical. Acho que as centrais sindicais hoje elas já não têm assim, a mesma força que tinha anteriormente, né? Então você vê até que tem situações aí que elas estão trabalhando até de forma unificada, né? Todas as centrais, porque tem demandas que é para todo mundo, né? Então eu acho que eu acho que o sindicalismo ainda tem papel importante, assim, em setores estratégicos, né? Por exemplo, você teve agora a greve dos metroviários, né? E um papel importante do sindicato. Você tem os petroleiros, né? Tem próprios... o que eu acho também é que precisa... também é difícil cobrar desse governo, né? Agora, diante das outras demandas fortes que estão colocadas pressionando ele. Mas precisava ter uma visão no Brasil de apostar na indústria brasileira, né? Apostar num parque industrial nacional, né? O que teve no último período foi só desmonte, né? Só privatizações e vendas e detonação em função do mercado internacional, né? O mercado financeiro. Você colocar mais peso no mercado, nos investidores, né, do que na própria produção. Mas eu acho que o Brasil tem condições de ser um país, por exemplo, com um parque industrial grande, você tem uma indústria
naval nacional, como já teve, a indústria automobilística nacional, né? Por que a Coreia tem a Hyundai e a outra lá, Kia, que é estatal? Ninguém sabe, nem fala isso, mas é estatal, né? E o Brasil não pode ter, né? Então, eu acho que... Mas isso tudo é pensar de forma estratégica para frente, depende de decisões políticas, né? Que não são fáceis também de tomar, né? Essa memória que nós estamos fazendo da oposição metalúrgica. Isso aí é fantástico, né? Isso aí vocês estão, assim, de parabéns mesmo. Você, particularmente, Neto, você é vamos dizer assim, um Dom Quixote. É um cara que se você for olhar assim para fora, quem faz isso além de você? São poucos, né? São poucas pessoas que têm esse compromisso, né? Isso é um compromisso com a história, né? Essa é a nossa história, né? Então, deixar, mesmo que você tenha pouco legado, mas o legado que você deixa, as experiências que você conta, os exemplos que você deixa, que você traz, que você conta para as novas gerações, isso é muito importante, né? Eu acho que esse resgate, né, da história, essa forma de levar isso para fora, para que as pessoas conheçam, né? É muito importante. A nova geração que está aí, você tem uma geração que já não sabia, né? Não sabe o que é socialismo. Se você fala burguesia, que esse negócio é de comer, o que é isso, né? Então, e ao mesmo tempo muito assim influenciada pela direita, pela extrema-direita. E você tem uma outra geração mais nova ainda que já nasce com o smartphone na mão ali, tudo, não se estuda mais, tudo que tem pesquisa ali na hora, sai ali, vem tudo pronto, né? E é só o joguinho, é o TikTok. Então, eu acho que isso aqui que vocês estão fazendo também é uma forma de disputar a história, disputar espaço, disputar corações e mentes, né? E mostrar, olha, nós chegamos até aqui porque teve alguns desbravadores aí que nos ajudaram, né? Então, vocês que estão vindo também precisam ter um papel, né? Eu acho que isso é fundamental que vocês estão fazendo. Só agradecer essa oportunidade, né, de estar conversando com vocês, de estar deixando aqui um pouco da minha história, um pouco da modesta contribuição que eu dei, né, ao longo dessa vida. E dizer que esse resgate é muito importante, né? E o que eu puder, pode contar comigo também para ajudar no que for possível, porque eu acho que tem poucas pessoas fazendo isso e quem faz tem que ser muito valorizado.